Mineiros de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao Noticioso Esporte Clube. Eu sou André Repsold e vamos falar muito do futebol mineiro hoje. E estou aqui com meus companheiros mais do que graduados da bola. Luiz Henrique. Salve, André, nessa bom, sexta Luiz? 13. É, sexta perigosa, hein? Fala, Thiago de Araújo. Todo mundo aí? Hoje tá tenso. Hoje é sexta-feira 13. Os mineiros muito mal, tirando o América. O América tá aí imbatível na Série B. Mais de 10 partidas sem perder. Então hoje nós vamos falar muita coisa. E vamos começar pela polêmica a polêmica do Cruzeiro, né? Da Nação Celeste. Thiago Neves nem viajou, Luiz. Você viu? Thiago Neves não viaja com o grupo. O Rogério Ceni queria afastar o Thiago Neves. A diretoria entendeu que, devendo salário, não seria possível afastar o Thiago Neves. Encontrou o Rogério Ceni muita rejeição por parte da própria diretoria em aplicar sanções administrativas a esse jogador. Então a solução encontrada pelo Rogério Ceni foi deixar o Thiago Neves em Belo Horizonte, sentadinho no cantinho da reflexão, e aí sim tentar beliscar um ponto contra o Palmeiras. Eu vou te dizer, o amigo noticioso, André, Thiago, é um reforço para o Cruzeiro nesse momento a ausência do Thiago Neves. É melhor o Cruzeiro, de repente, escalar um time alternativo, e quando eu digo alternativo, eu estou querendo dizer o seguinte: um time menos ofensivo, e deve jogar o Cruzeiro no sistema 4-2-3-1, a jogar, vai preferir isso, o Rogério Ceni, a jogar com o time ofensivo no 4-2-4, que era a tentativa do Rogério Ceni em alguns jogos. Então o Fábio deve para o jogo, uma boa notícia, é o destaque nosso do Cruzeiro hoje, o Fábio. Na lateral direita temos a boa notícia, a volta do Orejuela, estava fazendo falta mesmo. O Edilson não é jogador para o Cruzeiro, isso está muito claro. A zaga não conta com o Dedé, então vai o Léo, vai o Fabrício Bruno. Na esquerda deve jogar o Dodô. O Egídio já não é aquele jogador com o qual podemos contar. Faz parte de uma espécie de Senado do Cruzeiro. Uma espécie de Senado do Cruzeiro. O Senado Galáctico do Cruzeiro, né? Não dá. O meio de campo deve contar com o Henrique, que não vem bem, é verdade, mas é um dos poucos que tem a hombridade de cobrar o elenco do Cruzeiro. Deve jogar o Jadson, aí eu não sei até que ponto o Jadson estará em campo ou jogará, né? Tem uma diferença entre estar em campo e jogar, mas enfim, deve. E o Jadson, o Robinho deve completar ali o meio campo do Cruzeiro, uma espécie de volância, mas pela direita. Devemos ter o David, o Pedro Rocha abertos, cada um deles, mas voltando para fechar o corredor, e lá na frente a gente vai apostar no Fred. Por que a gente vai apostar no Fred? O Rogério Ceni não divulga time, mas não abre treinamento, mas considerando como foi a semana do Cruzeiro, deve ser esse o time. E aí, André, eu estou me alongando aqui só para dizer o seguinte: a torcida fez protestos essa semana toda em frente à Toca da Raposa 2. E a torcida está fechada com o Rogério Ceni e tem pedido o afastamento de medalhões como o Thiago Neves. A boa notícia é que ainda nesse mês de setembro, não sabemos se para o jogo contra o Flamengo ou contra o Ceará, já poderemos contar com o Rodriguinho. Mas voltando à questão do Thiago Neves não viaja para São Paulo, vai ser o primeiro daqueles jogadores que farão a intertemporada no meio do campeonato. Uma outra coisa, Luiz, que eu queria perguntar a você é o seguinte: o clima no Cruzeiro não tá bom, né? Diante desses salários atrasados, de toda essa situação que tá passando aí, né? Da zona de próxima à zona de rebaixamento. Só que afastar os medalhões do time hoje é o que vai fazer o Cruzeiro sair dessa zona incômoda, dessa situação perigosa no campeonato? Ou é apenas notícia para inglês ver e para dar satisfação à torcida? Esse é o grande dilema do Rogério Ceni, é o grande dilema do Cruzeiro dentro de campo. Porque você veja bem, se pegarmos os medalhões como Fred, Thiago Neves, Edilson, Egídio, vou poupar o Henrique dessa crítica. Se pegarmos esses medalhões,
a relação custo-benefício não é tão interessante assim. São jogadores caros, são jogadores com uma idade elevada, o retorno técnico está muito baixo. Por outro lado, esses jogadores têm uma parcela de culpa muito grande pelo Cruzeiro estar na situação onde está. Então, o dilema é apostar nesses medalhões, escalar esses medalhões para que eles se responsabilizem, assumam seus papéis de tal forma a tirar o Cruzeiro dessa situação, ou fazer já em 2019 a necessária e inevitável reformulação que o Cruzeiro precisa para 2020. Essa é a grande questão. Escalar a base nesse momento salva o Cruzeiro? Há quem acredite que sim. Eu não tenho resposta pronta para isso e creio que é o grande dilema do momento. A única pessoa que conseguiria responder isso é o Rogério Ceni, mas para isso os treinamentos precisariam ser abertos. Para mim, eu acho que essa questão é muito mais interna, extra futebol, do que uma questão meramente entre as quatro linhas. O que acontece é que com a falta de recurso que o Cruzeiro vai ter em 2020, com a perda, né, do acesso a Libertadores, já começa-se a fazer uma reformulação, porque jogadores como Fred, Thiago Neves têm um salário muito alto e eles, na minha opinião, eles fazem algumas entrevistas e polemizam propositalmente até para forçar uma situação. Na verdade, na minha opinião, Fred e Thiago Neves estão doidos para sair do Cruzeiro e irem para o Fluminense, e eles forçam uma situação. E o Rogério Ceni, pela entrevista que ele deu na semana passada, ele mostrou claramente isso, que tinha alguns problemas extra futebol. Então, respondendo a sua pergunta, André, se você acha que afastar alguns medalhões resolveria, eu acho que, pelo que o Rogério Ceni falou, acho que sim. Porque esses jogadores, quando eles começam a fazer esse tipo de campanha, eles começam a não executar em campo o melhor deles. Então, é melhor dar passagem para alguém que queira realmente fechar com o Cruzeiro. A torcida, ela percebe isso, a torcida não é boba, né? Esses protestos, eles estão sendo pontuais porque eles já perceberam isso. Então, eu acho que afastar alguns medalhões que já estão forçando uma barra para sair do Cruzeiro, eu acredito que seja uma excelente atitude para poder, ainda tem um primeiro turno inteiro para ter e dar a volta por cima. E o Rogério Ceni se mostrou um cara de muito caráter, de muita coragem, porque ele demonstrou que ele quer fazer a mudança e a mudança não é superficial, é uma mudança mais visceral, e eu acho que o que o Cruzeiro precisa nesse momento é exatamente de uma mudança mais aguda. Tá, e eu vou entrar agora em outra questão do Cruzeiro. Marcelo Jean deu uma entrevista muito séria falando o seguinte, que o Cruzeiro não tem recursos mais até o final do ano, a não ser recursos de bilheteria. O Cruzeiro só advém a receber dinheiro ao final do Campeonato Brasileiro. E eu vou explicar para o amigo noticioso o porquê disso. A forma de pagar da TV mudou. É assim agora. Dos 100%, 40% é dividido igual. Do CSA ao Flamengo. Todo mundo recebe igual. Depois você tem 30% de vezes que você joga na TV, que você aparece na TV aberta. E essa porcentagem você recebe também junto com a classificação ao final do ano. Ou seja, tudo vai depender de quantas vezes o Cruzeiro vai aparecer na TV aberta, ele vai recebendo por jogo. E o Cruzeiro jogando mal desse jeito não vai aparecer na TV aberta, que eles colocam os times que estão em evidência e os times de maior torcida badalada, e o dinheiro da classificação no campeonato, que é entre os 20, você também recebe no final do ano. Ou seja, Marcelo Jean já tem conhecimento que cascalho não cai por lá. E já é de conhecimento comum que o Cruzeiro está devendo 2 meses de pagamento. O pagamento de julho, que vence em agosto, e o pagamento de agosto, que vence em setembro. E aí eu pergunto a vocês, amigo noticioso, colega da bancada, o que isso vai afetar o Cruzeiro? Olha, isso afeta diretamente, André. Inclusive, retomando a questão anterior, o grande dilema, e aí é para se resolver dentro e fora de campo, é como afastar determinados jogadores
se o próprio clube não tem honrado com seus compromissos. Então, como é que você afasta hoje, embora tecnicamente isso seja muito viável, como você afasta Fred, Thiago Neves, Egídio, Edilson, se o clube deve 2 meses de salário? Então, isso é preocupante para a torcida. O que dá para fazer, e o Rogério Ceni for muito esperto, é dizer, olha, precisamos recuperar os jogadores dentro do próprio campeonato. É lógico que quando o jogador assina contrato, não está dizendo lá no contrato que ele vai ser titular. Mas jogador nenhum quer ficar parado e tão pouco afastado. Isso é ruim para o jogador e é ruim para o clube, porque um jogador afastado também não rende dividendo para o clube. Não se facilita a transação de jogador afastado. Verdade. O jogador afastado rende muito pouco, não está na vitrine, desperta pouco interesse. Agora, a questão financeira do Cruzeiro é preocupante não só pensando daqui de setembro até dezembro, mas pensando nesse passivo de dívidas de 2 meses. Agora, aí fica a pergunta para a torcida do Cruzeiro, para o amigo noticioso. O Cruzeiro vai negociar mais alguém? O Dedé já jogou as 7 partidas? Bom, o Dedé dificilmente sairia do Cruzeiro. Nesse momento, né? Nesse momento. Então, o Cruzeiro negociaria alguém? A boa notícia é que o Boca Juniors comprou o Ávila, né? Já fez a aquisição, o Boca tem 100% dos direitos do Ávila. Numa futura negociação, o Cruzeiro teria 15%. E há quem diga que o futebol europeu já tem interesse pelo Ávila, poderia ser o dinheiro. Agora, isso não é garantia, isso não é certeza. Então, nesse momento, o Cruzeiro precisa pensar numa engenharia financeira que talvez passe pelo empréstimo, ou por algum empréstimo. E aí, presidente, nessa hora que eu te falo, você vai brigar com o investidor? O Pedrinho do BH poderia ser uma possibilidade aí para equacionar essa dívida. Mas o senhor gosta de brigar com o investidor, né? Presidente, Marcelo Vigian, Serginho, Itair... Vamos mover, né? Vamos se mexer, vamos trabalhar mais um pouquinho, porque o dinheiro não cai do céu não, viu? A verdade é que o Cruzeiro estava contando com os 300 milhões de empréstimo, que estava praticamente assinado, né? Já estava finalizado. E depois desse problema que foi divulgado no Fantástico, a partir daí que o empréstimo foi cancelado, né? Acredito que eles ficaram, o Cruzeiro ficou em uma situação muito delicada no resto do ano, porque realmente eles estavam contando com essa verba que não prosperou. Então acredito que foi isso. Agora tem que fazer tem que redefinir o Cruzeiro. Reengenharia. A volta do Itair Machado, na minha opinião, só piora esse cenário, né? Se a gente chegou num ponto, se o Cruzeiro chegou num ponto com o Itair Machado, que tiveram essa sequência de problemas, a volta dele só continua com o sistema viciado. Então, acredito que a torcida tem se manifestado de uma forma extremamente inteligente de tentar abordar os verdadeiros problemas do Cruzeiro. Gil, joga pra gente a classificação, por gentileza. Olha para vocês verem como que a rodada do Cruzeiro vai ser complicado. O Cruzeiro vai jogar fora com o Palmeiras no sábado, 19 horas. O Palmeiras, com a entrada do Mano Menezes aí, teve uma vitória elástica sobre o Fluminense, né? Uma boa vitória. Palmeiras com 36 pontos. O Cruzeiro apenas com 18. E detalhe, uma vitória do Fluminense coloca o Cruzeiro, ou do CSA, né? Coloca o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Por quê? O CSA, se espantem, tem saldo melhor que o do Cruzeiro. Então, no caso, o CSA passaria o Cruzeiro. E o Fluminense também. Se o Fluminense ganhar o jogo, ele passa que ele vai ter uma vitória a mais. O Fluminense joga com o Corinthians, é um confronto dificílimo para o Fluminense. O Fluminense está muito mal. Agora, o Cruzeiro ganhando, ele vai a 21 pontos, 18, 19, 21, né? E ele tem a possibilidade, ele não passa ninguém. Ele fica em 15º, mas já melhora bem a situação, né? Já se distancia, né? E vamos falar um pouquinho do destaque aí, que a gente considera que vai ser o destaque da partida. O destaque da partida, no nosso entendimento, vai ser o Fábio, né? Porque o jogo fora, com o Palmeiras, vai precisar muito do Fábio, né, Luiz? Mais uma vez a gente vai contar com o Fábio, que está aí na tela para você. O Fábio talvez seja o maior ídolo da história recente do Cruzeiro.
né? Enfim, para muita gente a gente espera muito do Fábio nesse jogo em que o Palmeiras virá para cima do Cruzeiro. O retrospecto do Cruzeiro no Allianz Parque é muito bom, o Cruzeiro sempre descola ali bons resultados, contudo nesse Campeonato Brasileiro o Cruzeiro amarga o dado estatístico de ser o pior visitante. São 4 empates e 5 derrotas. A última vitória fora do Cruzeiro, você acompanha aqui, amigo noticioso, foi contra o Ceará, isso lá em junho, num jogo horroroso, que o Cruzeiro sempre ficou aguardando o Ceará sair com a bola para jogar no contra-ataque ainda nos tempos de Mano Menezes. Esse Mano Menezes que chegou no Palmeiras pressionado, teve que virar a chavinha e tem jogado de maneira mais ofensiva do que aqui fazia. Até porque o elenco do Palmeiras é superior numericamente ao elenco do Cruzeiro. Agora aqui, atrás das montanhas, aqui no Noticioso Esporte Clube, a gente não ilude o torcedor. Muito provavelmente nas 2 próximas rodadas o Cruzeiro deve estar, se não na zona de rebaixamento, muito mais próximo dela. Aqui ninguém ilude torcedor, não. Então, estou falando aqui para a China Azul. Nós temos que apoiar o Cruzeiro, sim, temos que cobrar dessa diretoria, porque temos Palmeiras e Flamengo como próximos adversários. Difícil a gente sair desses 2 jogos com 2 vitórias. O amigo noticioso, vamos falar um pouquinho agora do Atlético. O Atlético aí que tem uma partida difícil, 11 da manhã, o horário, como diz o Luiz, o horário da família brasileira. O horário da família. Tem o horário da família. Vai ser um jogo complicado. Joga pra gente aí, por gentileza, a classificação do campeonato, Gil, só pra gente falar um pouquinho aí da situação do Galo. Olha lá, galera. O Galo vai pegar o Inter domingo, 11 da manhã. O Atlético está com 27 pontos. Vencendo o Internacional, ultrapassa o próprio Internacional. O Internacional, ele vem aí de uma derrota na Copa do Brasil, né? E para o Atlético vai ser bem interessante essa partida. O Atlético não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. E vamos falar aqui desse jogo. O que você acha que vai ser essa partida, Luiz? Thiagão. Na verdade, o Internacional, como ele está com foco aí na Copa do Brasil, ele perdeu para o Atlético Paranaense, né? E vai com o time reserva, provavelmente, aí no domingo. O Atlético, nos seus domínios, não pode nem pensar em empate. Tem que ser uma coisa assim, jogo de vida ou morte. O Atlético já teve, realmente igual o nosso último programa, praticamente em queda livre depois da sequência de derrotas que teve, né? Então, jogando bem, mas perdendo, ou seja, não adianta jogar bem e perder, a gente precisa converter isso em resultado. Então, se ganhar de 0-0, a gente vai estar no lucro. Só interessa a vitória. Só interessa a vitória. Na verdade, eu acho que isso é um dos pontos que os jogadores precisam entender. Não adianta só ter uma tática boa, ter uma técnica boa. Tem que entrar mordido, tem que entrar com vontade, tem que entrar como se fosse um jogo de Copa. Porque realmente esses jogos têm custado muito para o Atlético, esses jogos que o Atlético perdeu. E o Atlético que, pela primeira vez, o Rodrigo Santana vem sinalizando algumas mudanças, algumas por necessidade e algumas por opção, né? Então, as por necessidade, eu acho que é uma das mais sérias, que é a expulsão do Rabelo. Então, ele vai ter que entrar com o Léo Silva no lugar do Hever. Nós provavelmente vamos ter também uma mudança no lado direito ali do ataque. Então, provavelmente o Xará sai para a entrada do Bruninho. Ou seja, uma mudança completamente fora, né, do sentido. Não, totalmente. Vou até comentar isso depois. Porque assim, 880. Eu sou a favor da entrada do Bruninho, eu acho que deve apoiar sim. Só que eu não entendo por que o Rodrigo Santana, nesses últimos jogos, ele não sacou o Xará e colocou o Giovânio. E foi trabalhando um pouco mais esse jogador que já vinha também num crescente e não teve tanta oportunidade. Ele mudou de 8 para 80. Então ele poderia ter feito uma transição, mas ele parece que vai resolver fazer uma mudança geral, né, André? Eu achei bem estranho a questão do Bruninho. Eu vou explicar para o amigo noticioso por quê. Mas antes, amigo noticioso,
Curta o nosso canal. O canal Noticioso é um canal feito de mineiro para mineiro. Muito conteúdo, cultura, música, entrevistas, esporte. E cada dia o canal Noticioso cresce mais para atender você, mineiro, que quer saber das coisas aqui, de trás da montanha. Então compartilhe o nosso vídeo e não deixa de ativar aqui o sininho de notificações. Ele fica aqui em cima, ó. Ativa esse sininho que você receberá em primeira mão todo no vídeo que for postado aqui no canal Noticioso. Foi postado aqui pelo Gil, pum, cai no seu celular. Mas falando do Atlético, a questão é o seguinte: o Bruninho, ele nem reserva do time reserva ele era. Quando houve o jogo com o Bahia, que o Atlético foi todo reserva, o banco era terceiro time, o Bruninho não estava lá. E de repente o Bruninho sai lá do quarto time e vai pro primeiro. Eu não tô achando ruim não, que eu sempre apostei no futebol do Bruninho. Graças a Deus está vindo. Mas novamente reforça as incoerências do senhor Rodrigo Santana. Não é que nós estamos reclamando do Rodrigo Santana por reclamar não, gente. Agora me explica uma coisa. Quem tá jogando pior, o Xará ou o Ricardo Oliveira? Sabe? São pontos assim, inexplicáveis. Outra novidade, que aí já é por conta de lesão, vem o Ramon Martins pro lugar do Jair. O Galo deve vir assim, ó. Cleiton no gol, Leonardo Silva e Hever. Aí vem Patrick, Fábio Santos, Martins e Elias. O meio-campo deve ser composto por Vinícius na criação, Casares na ponta esquerda, Bruninho na ponta direita e Ricardo Oliveira. Eu vou explicar o porquê que eu acho que o Ricardo Oliveira não sai do time. É o seguinte: como eu expliquei num outro programa nosso aqui, o Atlético ele joga com os 2 meses voltando o tempo inteiro. Então o Atlético está sem fôlego na hora de finalizar. Porque o cara vem com a bola lá de trás, vem correndo, na hora de finalizar não consegue. Então eu acho que ele está apostando na juventude do Bruninho para poder dar esse passe final para o Ricardo Oliveira finalizar. Eu acho que o Rodrigo Santana entende que a culpa não é do Ricardo Oliveira, mas ele entende isso porque ele é biruta. Olha, eu gostaria de perguntar a você, André, Thiago, ao amigo noticioso, se também a aposta no Bruninho não significa uma maneira de resolver o problema no meio de campo do Atlético, que tem 2 vagalumes, Xará e Casares. Nem vamos falar do Casares fora de campo, porque esse assunto já meio que já deu, né? Enfim, mas são 2 jogadores vagalume, são 2 jogadores que não em quem não se pode confiar, não são jogadores regulares e, portanto, a aposta no Bruninho acho que passa por aí também. Quer dizer, escalar a juventude, é um jogador que pode voltar, que pode chegar com maior velocidade ao ataque, municiar o Ricardo Oliveira. Bom, mas isso aí só na cabeça do Rodrigo Santana, né, que tem o Alejandro de Santo também, que poderiam fazer essa função do Ricardo, mas eu imagino que seja uma maneira de resolver esse problema do meio-campo vagalume que tem o Atlético hoje, não? É verdade, porque a parte ofensiva do Atlético, ela oscila muito, né? E realmente o Ricardo Oliveira, o André tem toda a razão. Pode ser que o Rodrigo Santana entenda que não é culpa do Ricardo Oliveira. Eu acho que colocar culpa é uma palavra pesada, mas a gente tem opções mais versáteis ali para aquela posição. Então, realmente ele sacar o Xará e não mexer no Ricardo Oliveira é no mínimo incoerente. Eu acho que é uma questão de ordem de prioridades, né? A prioridade hoje, na minha opinião, é mexer ali no ataque, principalmente com o Ricardo Oliveira, que ele não vem dando resultado. O de Santo vem pedindo passagem porque não mostrou nada de futebol ainda, mas foi lá, fez um gol, mas eu acredito que ele poderia estar tendo também oportunidade lá na frente para demonstrar o futebol. Ele veio, fez 2 jogos, 1 gol, pelo menos dá uma oportunidade para ele. Como está dando para o Ricardo Oliveira, ele não está conseguindo aproveitar. Exatamente. Exato, porque veja, então a pergunta que fica para o Rodrigo Santana é: por que trazer o de Santo se ele não joga? O Ricardo Oliveira já teve várias sequências, o Alejandro poderia ter uma sequência maior, o de Santo acabou de chegar. Se não é para dar sequência para o de Santo, para que trouxe o de Santo? Fica igual o Papagaio, né? O Papagaio também teve pouquíssimas oportunidades e agora lesionou a panturrilha. Ou seja, ele praticamente vai ficar até o final do ano. Ele veio aqui para fazer 2 jogos. Eu acredito que eu, o André, o Luiz poderíamos ter entrado lá, ganhado metade do salário dele e jogar o que ele jogou, porque ele não apresentou nada, não conseguiu ter oportunidades, e eu acho que também foi uma contratação
até então extremamente inoperante do Atlético, porque você pegar um jogador como o Papagaio, que era uma promessa no Palmeiras, e você não aproveitá-lo, né, e nem dar oportunidades e uma sequência de jogos para ele, é jogar dinheiro fora, porque o salário dele também não é barato, né, André? Olha, André. Foge de série o que acontece no Atlético da seguinte modo. Meu raciocínio é o seguinte: se você traz o de Santo, há a necessidade de você pelo menos testar o jogador. Quando o jogador foi testado, correspondeu. Ah, ele jogou pouco tempo e não demonstrou o melhor futebol. Eu não tô nem aí se ele não demonstrou o melhor futebol. Ele pôs a bola na caixinha, que é o que interessa. Eu tô esperando o Ricardo Oliveira, a cada 2 jogos fazer um gol. E ele não faz, senhores. Então, chega. Incoerência pra mim é você tirar um xará que joga uma partida bem, uma partida mal, e você jogar um quarto reserva no time e tomara que brilhe. Mas a questão eu não aguento mais o Ricardo Oliveira no Atlético. Ricardo Oliveira, no último Noticioso Esporte Clube de sexta-feira passada, eu te coloquei como destaque do jogo, fazendo as reza brava pra ver se você saía da ruindade que você tá. Orando pra que o pastor jogasse bola. Orando aos deuses do futebol, porque eu não aguento mais a bola chegar no você e você errar uma cabeçada, ou você não conseguir concluir pra gol da maneira que tem que ser. Agora, é inviável a conduta do Rodrigo Santana, não manter o Oliveira. Tomara que domingo você meta 4 gols e cala minha boca. Eu vou começar o programa assim, ó. Mas você já falou isso aí em vários outros programas. Ele não cala a boca de jeito nenhum. Ele não cala minha boca. O problema é esse. Ele não consegue me calar. O Ricardo Oliveira não cala a boca de ninguém. O Papagaio não dá o pé e não fala. Então a gente pode dizer que o ataque do Atlético é uma zica. Contunde, né? Então, ou seja, vai ficar difícil, né? Mas a verdade é que o time ele tem realmente uma base boa. Tá faltando realmente uma pegada. Tá faltando realmente a gente trabalhar nos jogadores, uma vontade maior. Quem viu o jogo do Inter contra o Cruzeiro sabe do que eu tô falando. O time, para entrar e para ganhar, tem que ter mais do que técnica. Tem que entrar com raça, tem que entrar com gana. Então isso tá faltando no time do Atlético. Tá sobrando técnica, mas está faltando aquela vontade. Então realmente os jogadores ali na frente estão oscilando bastante. Com esse problema extra-campo do Casares, isso é uma coisa que atrapalha e muito o ambiente de uma forma geral. Isso traz uma repercussão negativa tanto para o grupo quanto para o clube. Então assim, já passou da hora, né, da diretoria ter uma conversa séria com o Casares, porque o investimento nele e as perspectivas dele são muito altos, tanto em questões financeiras, quanto mesmo porque os números do Casares são muito bons. Ou seja, é um jogador que, se tiver a cabeça no lugar, consegue ter um passe valorizado, consegue ter um valor melhor no mercado. Mas do jeito que ele está fazendo, daqui a pouco ninguém quer o cara, porque ele está o tempo inteiro dando problema. Ele é reincidente. Ele teve culpa, ele não teve culpa. Eu acho que isso é indiferente. Eu acho inadmissível, na minha opinião. Eu, por exemplo, sou igual o Calil. Quando o Atlético joga no domingo e perde, ele acaba com o meu domingo. E o que se espera de jogadores que estão lá defendendo essa torcida apaixonada que é a torcida do Atlético, e eles deveriam saber disso, o que assusta é que esses jogadores deveriam sentir a mesma coisa. Quando tiver um jogo em que você tem uma derrota e tal, parece que os jogadores não sentem. Quer dizer, parece não sentem. Só que isso, quando você vai fazer uma festa, você vê, o cara vem do Rio de Janeiro para fazer uma festa, aí dá problema, quer dizer, o cara não tá nem aí, ele não tá se importando com a instituição, não tá se importando com nada. Então realmente a gente fica na mão de jogadores que não tem o menor compromisso com o time. Claro que isso não pode ser uma regra. Eu estava até vendo algumas entrevistas de jogadores e falei, quando eu perdia jogo, cara, eu não queria ver ninguém, eu queria ficar em casa, eu não dormia, e isso não acontece mais. Então jogadores com esse perfil passional, a gente também não quer. A gente não quer jogador que tanto faz, tanto fez. A gente quer cara que, bicho, no para ou ímpar queira ganhar. Isso que falta no Casares. O Gattuso deu uma entrevista outro dia, sensacional, na qual ele disse o seguinte: o futebol mudou de verdade. Ele falou isso. O futebol mudou de verdade. Enquanto eu perdi um jogo no Mila e quebrava o vestiário, indignado que eu não consegui dar melhor, indignado, o elenco todo ficava chateado, não se conversava, se tomava banho, se trocava ideia sobre tudo que errou, o jogador hoje faz selfie. Dá risada. Toma faz banho, festa, né? Marca festa. Marca casa, festa. Acabei de perder pro Botafogo. Vamos curtir, pelo amor de Deus. E sabe o que é grave no caso do Casares? O Atlético vinha de uma sequência negativa e o Casares vai pra festa. O Casares arma a festa. E aí uma outra coisa também. Casares, você é apenas o Casares.
Uma coisa é o Ronaldinho Gaúcho, nos seus áureos tempos, que fazia festas também, que sempre foi afeito, não é? Comemorações, e a gente sabe, pergunta para quem morava lá no condomínio junto com o Ronaldinho como é que era, depois um amigo noticioso me conta. Então, mas o cara que pegava a camisa do Atlético ia para dentro do campo e resolvia. E a gente tem inúmeros exemplos. O Romário sempre gostou de festa, sempre resolveu. O Renato Gaúcho sempre gostou de festa, sempre resolveu. Agora, você, meu caro, é apenas o Casares. Você precisa jogar mais. Você é vagalume. Você é apenas o Casares. Menos Casares. Você precisa respeitar o tamanho da instituição que você joga. Porque, veja bem, se a cada problema que você trouxer para dentro do clube, a diretoria tiver que te blindar, e o Rui Costa fez isso, quer dizer, puxou a orelha e blindou, o seu valor de mercado cai. Você é um ativo do Atlético, Casares. Exatamente, Luiz. E eu vou te falar uma coisa pior ainda, para quem acompanha o Atlético há muito tempo, os mais novos não vão lembrar, não tem tanto tempo assim, mas a gente tinha um jogador que chamava Ramonzinho. Era uma promessa, o cara era assim... tocava na bola de forma diferente, mas era sabido que o cara também não tinha a menor disciplina fora de campo, que saía o tempo inteiro. Ele foi jogar na Rússia, ele foi jogar em vários clubes. Ele, recentemente, eu vi uma entrevista dele, cara, o cara disputando, assim, tentando voltar para jogar a Série D, morando na casa, assim, de favor, numa situação lastimável. Então, Casares, cara, não é nem pelo clube não, até por você. Você está tendo a oportunidade da sua vida. Eu já vi jogadores muito melhores que você ter um destino terrível, trágico. Então, enquanto é tempo, cara, bota a sua cabeça no lugar, porque jogadores com esse tipo de perfil não vão muito longe não, cara, infelizmente. Eu conto nos dedos aqui os que podem fazer isso. Falou bem, Renato Gaúcho, Romário, a gente tinha Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho tem outro patamar, né? Vocês só falaram de craque, né? Porque cara assim, craque, nível da bola, o cara é outro naipe. Agora eu vou falar com você, joga pra gente, por gentileza, o destaque do jogo. Nós estamos acreditando que o destaque do jogo será Bruninho. E a gente está falando aqui do Bruninho, legal, não é reclamando não, porque nós sempre falamos do Bruninho, a gente sempre defendeu. O que nós estamos reclamando é da incoerência do Rodrigo Santana de fazer uma modificação tão brusca sem antes passar por outras modificações mais necessárias. Então, na verdade, o Bruninho é a nossa esperança, sempre foi. A gente sempre elogiou muito esse jogador e espero que ele faça uma excelente partida no domingo. Verdade, vamos falar aqui do Atlético. Os últimos 10 jogos do Atlético são 3 empates, 3 vitórias e 4 derrotas, sendo que nos últimos 4 jogos são 4 derrotas. E em casa, os últimos 5 jogos foram 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Galo, tá na hora de mudar o filme. Tirar o rolo da derrota, jogar fora e pôr o rolo novo da vitória. É fundamental a sua vitória domingo. Agora vamos falar do show do América. A América venceu o Criciúma por 2-1, 2 gols de Mateuzinho. Mateuzinho é muito bom de bola. Na hora que os caras colocarem esse time num time arrumado da Série A, vocês vão ver o que esse menino vai fazer. Eu falo isso há 3 anos. Ele só não explodiu ainda porque lesionou 2 vezes nesses 3 anos e 2 lesões sérias. Mas o menino entra e o menino arrebenta. Num time ajeitadinho, ele mata a pau. Vamos ver a classificação da Série B. A classificação da Série B tá o seguinte: América em 11º, 29 pontos. E o que eu tô alertando todo programa noticioso. 34 pontos, o primeiro da zona. Gente, nós começamos noticioso, o Sport, ele era o 4º colocado com 30 pontos. E hoje o América já tá chegando. 29 para 34 dá, e nós estamos falando aqui, dá pro América subir. Nós estamos com esperança, o América vem embalado, olha para vocês verem. 29 pontos, o América vencendo o próximo jogo dele, que é só sexta-feira que vem. O América é adversário direto, tá? É adversário direto. O América é o time mais tempo sem perder. O adversário direto é o Sport, tá, gente? O América é o time com mais tempo sem perder, 10 jogos. O outro time com o segundo com mais tempo sem perder é o Vitória com 7. Mas olha pra vocês verem, a América ganhou um joguinho, 29, 30, 31, 32, vai lá em cima, cola, tá tudo aberto na Série B. Agora, tá tudo aberto. O Gilberto, tem a ficha do jogo aí, do Atlético, do América? Gente, eu queria falar aqui, eu vou dar um puxão de orelha na torcida do América. Cara,
um público de 1.583 com um time que está 10 jogos sem perder, que um time que está num crescente, que está pleiteando aí, sair da zona incômoda do rebaixamento e pleiteando aí uma vaga de acesso, enfim, a torcida tem que crescer junto. Não adianta só reclamar, não adianta só cobrar. 1.500 torcedores, cara, não pode. Isso é realmente, a torcida precisa vir junto com o time, né, André? E o torcedor do América tem uma torcida maior que isso. Não, com certeza. É uma decepção você ter 1.000 e poucas pessoas no campo com 10 partidas sem perder. E com jogos importantíssimos em que o América precisa ganhar e precisa da torcida. O torcedor americano, vá ao estádio. Vá ao estádio, o América precisa de você. Essa arrancada que o América está dando é para corresponder às necessidades do torcedor americano. O América estava na zona de rebaixamento, estava toda a imprensa, todo mundo, até nós aqui, achávamos que estava indo tudo pro beleléu. E olha onde que o América está indo. Vamos lá, América. Olha, vocês falaram bem, então é hora da torcida do América abraçar o time precisa. O América vem de uma sequência de 10 jogos sem perder, mas também oscilando bastante. Então, quer dizer, o time do América, ele demonstra que para galgar melhores posições, ele precisa do abraço do torcedor. O América jogou bem, quem viu o jogo pôde perceber, o América jogou bem contra o Criciúma, jogou e deixou jogar, é verdade. O Mateuzinho matou a pau, jogou muita bola, dominou o meio campo, tá certo que houve lá o cochilo da defesa no gol do Criciúma. Contudo, o último jogo, né, na verdade o penúltimo jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Operário, quer dizer, também, foram jogos muito ruins. O time do América oscila muito. Então, isso só reforça a ideia de que o América precisa ser abraçado pelo torcedor para conquistar algo melhor no campeonato. É isso aí, amigo noticioso. Seja amigo, né, mineiro, seja bem-vindo ao Noticioso Esporte Clube, um programa que a gente faz de futebol para você, mineiro. Falar das coisas daqui, é muita coisa para falar. Nós estamos aqui todas as segundas e sextas-feiras e esperamos você. Compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso canal, se inscreva você que não é inscrito e não deixe de ativar os sininhos de notificações. É muito importante você ativar esse sininho, que você fica sabendo em primeira mão de todos os vídeos do canal Noticioso. Então, obrigado, Thiago. Grande abraço. Valeu, irmão. Luiz, brigadão, valeu, meu parceiro. André. Muito obrigado, valeu. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!